Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Assim Mulher. E hoje vamos falar sobre empreendedorismo jovem. Jovens que estão olhando para o futuro e de uma maneira muito interessante. Para rolar essa conversa hoje, quem está aqui comigo? A nossa conselheira Leia Fantin, também conosco. Os convidados hoje, a Natália Bos, que é advogada e faz parte do Conselho Permanente do Jovem Empresário de Maringá, e o Luiz Felipe Gonçalves, ele que é o presidente do Copegem e também empreendedor. Os dois já estão aí há um tempo nessa jornada. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, Juliana, pelo convite. Como é que foi a chegada de vocês ao Copegem? Quer comentar, Nath? Nós entramos no Copegem em 2017, então 8 anos já de jornada. Acho que os dois inspirados pela família, né? Eu tive o convite do meu pai a conhecer o Copegem e participar do processo seletivo na época. E tive a feliz surpresa aí de ser aprovada. Estamos aprendendo cada ano mais lá no Conselho. Meu pai, na verdade minha família, né, meu pai e meu tio começaram o Copegem lá no início, também lá nas primeiras gestões, então fui muito incentivado aí pela família, tá? Depois que eu trabalhei um tempo fora das empresas da família, trabalhei um tempo no Cidade Canção e depois eu acabei vindo para as empresas da família. Quando eu vim, falei assim, agora é a oportunidade de participar um pouco mais do associativismo. Eu acabei entrando ali em 2017 também, para conhecer um pouco do conselho. E que sorte a nossa, hein, Leia? Nossa, aprender com eles. Hoje vai ser... E o que é o Copegem, né? Um Conselho Permanente do Jovem Empresário. Que movimento é esse, gente? É um movimento incrível e muito forte em Maringá. Então, se você não conhece o Conselho do Jovem Empresário, o Copegem, fique ligadinho com a gente. Aproveite agora, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal para você não perder nenhum detalhe. Muito bem. Como é que surgiu essa ideia de reunir jovens para um conselho empreendedor? O Copegem, esse ano ele faz 35 anos, né? Inclusive a gente vai ter uma comemoração, estamos organizando a comemoração do Copegem, 35 anos. Começou lá com jovens empresários que começaram a se reunir, viam muito da família, igual a gente também entrou, né? Viam muita família participando do associativismo, viam o quanto fazia diferença, que os pais gostavam de participar e começaram também a querer criar esse grupo esse ambiente realmente de empresários, trocar essa ideia, ter pessoas com que eles possam compartilhar as mesmas dores, que é um pouco do que a gente tem o Copegem até hoje, né? Mas lá começou bem incipiente, bem do início ali, pessoas realmente trocando ideias, conversando um pouquinho mais, trazendo dores. Eu acho que o Copegem começou dali, né? Isso mesmo. E a gente vê com o decorrer do tempo, né? A gente só sabe da história do Copegem por ouvir falar. Né? Os nossos pais, as pessoas que participaram já há 10, 20, 30 anos. Só que estando lá já há 8, a gente vê o quanto o conselho cresceu, né, com esse tempo todo. A cada ano a gente está desenvolvendo novos projetos, agregando novos líderes e desenvolvendo mesmo nosso propósito, que é a escola de líderes. Desenvolver pessoas melhores para serem líderes das suas empresas, da sociedade civil em geral, órgãos públicos. E a gente vê isso acontecendo ano a ano. E o que efetivamente faz o Conselho Jovem? A gente tem vários projetos, né? Hoje, lá dentro do Copegem, a gente tem lá uns 40, 50 projetos, né, Nath? Durante o ano, que a gente repete aí basicamente todos os anos. A gente tem o Feirão do Imposto, o Impacta. A gente desenvolve tanto projetos ali internos de capacitação para os nossos conselheiros, que a gente chama, né, das pessoas que estão ali realmente no dia a dia do conselho, como também projetos externos, onde a gente traz conteúdo para a sociedade, a gente traz conscientização. Tem vários projetos gigantescos. O Feirão do Imposto é um deles que chama muita atenção, que ocorre tradicionalmente aí no mês de maio, onde a gente conscientiza a população a respeito da carga tributária. A gente faz palestras, Copemeetings, que a gente chama, que é a conversa entre os conselheiros ali dentro do próprio Conselho do Copegem. A gente traz pautas mais diversas, a gente traz empresários já renomados também para falarem dentro do Copegem. Então, assim, a gente busca realmente formar líderes através desse desenvolvimento dos projetos que a gente tem anualmente ali no Conselho. E vocês falaram que vocês foram inspirados pelos pais, né? Então, eu queria saber, assim, o conselho, seus pais não estão no conselho, é isso? Quanto tempo um jovem pode permanecer no conselho, ser ativo nos projetos com vocês? Porque eu também tenho uma pergunta dos projetos, mas deixa eu entender aqui um pouquinho. No meu caso, meu pai não só não está, como nunca esteve no conselho. Ele conheceu a Assim e começou a se envolver, né, de fato, na associação, quando ele já não tinha idade para estar no Copegem. Ele participou do conselho de administração por alguns anos, e foi nessa época que ele viu que o conselho do jovem existia, e falou, essa é a sua oportunidade para ir lá, começar a já conhecer todo o movimento associativista, e por isso eu comecei a me envolver.
Mas no conselho, quando a pessoa faz 35 anos, ela é obrigada a se desligar. Então, no ano em que a pessoa completa os 35, a última reunião ali do ano vai ser a última dela com... É uma despedida. É, uma aposentadoria compulsória. Aliás, eu acho isso uma injustiça, porque eu adoraria participar do Copegem. E eu acho que tinha que ter um Copegem para pessoas com mais de 35. Mais de 35. Mas pode ter certeza que todos os aposentados também acham uma injustiça. Se a gente não tivesse esse regimento, muitos deles ainda estariam lá conosco, mas é a oportunidade que eles têm de buscar outras cadeiras, né? Máximo 35 anos. E o mínimo? 18. A gente já teve gente com Tem que ter 18 anos. E assim, agora, inclusive, é tão legal, né? Tão verdade isso que a gente acabou criando há 2 anos atrás o Copegem Club, que a gente chama, né? Que são as pessoas que já passaram pelo Copegem e ainda têm vontade de participar, às vezes de poder estar presente nos projetos, de poder estar trocando ideia com o pessoal mais novo, que também é um núcleo do empreender, né? O Copegem Club. Todo mundo que já saiu do Copegem pode fazer parte desse conselho do Copegem Digamos, Club. é um conselho superior do É como se fosse um conselho. Aí, mas eu também quero saber mais umas coisinhas. Os projetos, né? Para entender dos projetos, também queria entender quantas vezes por mês, por semana, como que é que vocês se encontram? Porque eu acho que todo jovem gostaria de saber, quem está nos ouvindo e não conhece, né? Quantas vezes, como que participa dos projetos, como são feitas assim, essas divisões e o que leva esses projetos? Para onde vocês vão com esses projetos? As nossas reuniões são todas as semanas, todas as terças-feiras, na hora do almoço. A gente se reúne lá na Assim. E os projetos, nós designamos em diretoria um coordenador para cada um deles, né, de acordo com o perfil, com os desafios que cada um tem, só que cada coordenador monta a sua equipe. Então, é de função de cada conselheiro ver os projetos que o Copegem realiza, quais ele mais se identifica e também pedir para participar, né? Muito do que a gente exige dos conselheiros, né, porque como nós somos, é realmente colocar a mão na massa. A gente está lá para se desenvolver e quem não se envolve, não se desenvolve, como a gente vem falando no Copegem. O nosso lema lá um pouquinho, a gente sempre cobra o pessoal, né? Como a gente tem muito projeto, a gente tem bastante gente que participa, hoje nós somos em 60 conselheiros, né? A gente cobra que o pessoal realmente participe dos projetos, que não tem uma pessoa lá só ocupando uma cadeira, mas que ele realmente vá atrás, que ele participe tanto como conselheiro, de estar presente numa visita técnica que a gente faz, num evento, num curso, numa palestra, mas que ele também ajude a desenvolver aquele projeto no decorrer do ano. Então, acho que isso é bem importante também, a gente cobra bastante, pessoal. E me parece que vocês foram bem premiados num desses projetos, né? Podia contar pra gente como que foi, né? Todo final de ano, a FACIAP Jovem, que é o nosso órgão estadual, né? Eles premiam os maiores conselhos, os principais conselhos, eles têm alguns níveis de certificação. Hoje o Copegem é o nível Araucária, que é o nível mais alto, e a gente também ganhou a premiação do Pinhão de Ouro, que é quando eles reconhecem que o conselho está num nível extremo, ali no nível máximo que eles consideram de gestão. Então é bem importante, foi muito legal esse reconhecimento. A gente teve reconhecimento de vários projetos, lá como projeto de inovação, do Destrava, nós tivemos um projeto de reconhecimento de comunidade em ação, que é um projeto muito legal que a gente faz com jovens do 1º, 2º e 3º ano do Colégio Áxia, onde a gente traz eles para passarem um dia com um conselheiro do Copegem. Então, para entender um pouquinho como é que é o dia a dia de um empresário, o que ele faz realmente no dia a dia, se ele fica ali no computador, se ele faz outras reuniões, como é que é a vivência do empresário. Então, esse também foi um dos projetos reconhecidos ali no ano passado. Nossa, é incrível porque funciona realmente como uma escola de empreendedores, mais voltada para os jovens. Sim. E muitas vezes a gente ouve falar, ou a gente fala, né? Porque o jovem não está preocupado. Porque geração o jovem... Z, a geração isso, a geração aquilo. E no Copegem a gente vê completamente o oposto disso. São jovens envolvidos, engajados, alguns começando ali o seu próprio negócio. Tem, sim, herdeiros, tem aqueles que estão passando por uma sucessão, mas tem aqueles que chegam com a sua ideia, com o seu projeto e, através das ações do Copegem, consegue encontrar um caminho no mercado, no mundo, para a sua ideia. Acontece bastante, né? Lá dentro do Copegem a gente tem todos os tipos de empresários diferentes ali. A gente tem gente que começou a própria empresa, gente que às vezes é sozinho na empresa, gente que tem outros sócios, gente que tem empresa da família, que às vezes a família ainda está trabalhando ou que já herdou a empresa da família e está tocando sozinho. Então, assim, a gente gosta de ter
vários empresários diferentes ali justamente para existir essa troca. Isso é muito importante para nós, como para quem participa, como também para a gente conseguir desenvolver bem os nossos projetos. Acho que isso é importante. Ô, Luiz, você acabou de assumir a presidência, né? 2 aninhos de gestão agora. Tem 2 anos pela frente de 2 anos de gestão. gestão. E vocês acabaram de fazer um processo seletivo, porque todos os anos tem aquela turma que completa 35 anos, tem que sair a aposentadoria compulsória, e aí surgem novas vagas. E como é que foi? Parece que foi concorrido quase um vestibular para entrar no Copegem? Foi, nossa, esse ano acho que foi o nosso maior processo seletivo, né, Nath? Nós tivemos 157 inscritos. Caramba! A gente nunca tem exatamente o número de vagas antes de começar o processo seletivo, então a gente fala que as vagas vão depender um pouquinho de quantas pessoas a gente vai ter dentro do conselho e tudo mais. Nesse ano, especificamente, nós tivemos 14 vagas. Então a gente estava até brincando que é uma concorrência de quase 11 para 1, aí, 10 para 1. Então foi uma concorrência muito legal. A gente vê que é legal porque isso mostra que o conselho está conseguindo levar para a sociedade o quanto que ele tem de impacto e as pessoas estão realmente reconhecendo isso, né? Porque tinham 157 pessoas ali interessadas em fazer parte. E não necessariamente porque não foram aprovadas ou porque não estão ali, quer dizer que, não, são pessoas ruins. Não, a gente teve um processo seletivo, assim, que eu até brinquei algumas vezes, falei, acho que se eu tivesse passado por esse processo seletivo, acho que eu não entrava, não. Na minha época era mais fácil de entrar. Era bem mais simples. O que é preciso para entrar, Natália? Para fazer parte do Copegem? O que tem que demonstrar ali? Tem que estar envolvido já num negócio? Nós Quem temos pode alguns entrar? critérios objetivos e alguns subjetivos, né? Objetivamente, a pessoa precisa ter até 34 anos, né? Como ela pode ficar só até 35, ela entra com no máximo 34. Ela precisa ser um empresário ou um sucessor em uma empresa. E a gente vê também algumas características subjetivas, né? Que é o perfil desse candidato mesmo. Quão envolvido ele está com o associativismo ou quer estar envolvido, quanto ele tem essa mentalidade de doar o seu tempo, de contribuir para algo maior do que ele, e quanto ele quer crescer junto com um grupo de empresários. Então, a gente tem não necessariamente grandes empresas lá, e muito pelo contrário, né? Você falou um pouco disso. A gente tem empresas de todos os tamanhos. Por o Copegem ser um grupo muito grande, né, de jovens e com muitos projetos, a gente consegue sentir essa variação, né? Tem empresas de tudo quanto é jeito, a gente tem projetos para todos os gostos, né? Tem projetos internos, externos, e isso faz o Copegem ter a carinha dele, né? A questão da variedade, mas sempre com esse propósito associativista, essa mentalidade de formar líderes para nossa cidade, para o nosso estado, enfim. Você é advogada. Isso. Para ser advogado, estar no Copegem, porque aí é um profissional liberal, ele tem que ter um perfil empreendedor, uma visão. Como é que os profissionais liberais, de certa forma, estariam? Ele precisa ali ter um dentro? CNPJ, né? Precisa estar associado assim. Então, se ele não estiver no momento do processo seletivo, posteriormente ele tem que estar. Mas ter mais do que um perfil empreendedor, eu diria, seria um perfil associativista. Para conseguir entender que ele não está entrando lá. Tem muita gente que fala, eu estou entrando para conhecer novas pessoas e fazer novos negócios. Fazer networking. O não networking é só isso. acontece. A gente com certeza vai fechar negócios lá dentro porque a gente conhece muitos empresários, isso é inevitável, né? Quando você presta um bom serviço, você vai fechar negócio, mas você não pode entrar com isso na cabeça. Você tem que entrar querendo se doar e aprender, né? Muito mais o que eu posso fazer pelo Copegem do que o Copegem pode fazer por mim. Porque, pensando num bem comum. tem uma ordem. Primeiro você tem que se doar para você começar a receber. É inevitável. A gente começa a participar dos projetos, coordenar projetos. E teve algum projeto que você participou que você não aprendeu nada? Cada projeto soma um pouco para a gente. É bastante enriquecedor, com certeza. Que incrível. Agora nós temos vários empresários em Maringá, várias lideranças que são filhotes, né? Que vieram do Copegem. O próprio presidente da CIM, professor Barbieri, ele passou pelo Copegem, mas tem muitos outros. A gente, é até legal hoje, como presidente do Copegem, eu também participo do CAD, do Conselho de Administração da CIM, e lá dentro a gente já vê o número de pessoas que hoje participam do CAD que vieram do Copegem. Então já é um número muito legal. No início do ano, quando o pessoal foi todo mundo se apresentar, cada um ia falando, eu também passei pelo Copegem, passei pelo Copegem. Então a gente começa a ver o número de pessoas que passaram. O Barbieri passou, o Michel, ex-presidente da CIM, também passou. Então assim, a gente vê que o Copegem vem conseguindo realmente atingir o seu fim, né? Que é formar essas lideranças, formar essas pessoas ali capacitadas para depois poderem liderar tanto as suas empresas, como também a nossa sociedade, o nosso associativismo. Isso é muito importante também. E são pessoas que saem do Copegem com esse olhar voltado
para o associativismo, para as parcerias, para o apoio coletivo. É uma outra mentalidade, né? Ah, com certeza. Acho que a Nath comentou bastante aqui, né? Que realmente, quando a gente entra no Copegem, quando a gente entra no meio associativismo, a gente está pensando num bem comum. A definição do associativismo é, por si só, pessoas que se unem para um bem comum, com um único objetivo. Então, acho que isso é importantíssimo. Ô, Léia, você acha que eles estão lá só tratando de negócio? Não. Tem uma atividade que é incrível, que chama Copegin, é isso? Copegin. E que envolve empreendedores do Brasil todo. Fala pra gente um pouquinho, Nath, Luiz. O Copegin foi criado em 2017? Se eu não me engano, acho que em 2017 já tinha, né? Eu não lembro se foi um pouco antes também. Mas foi por aí, vai fazer daqui a pouco seus 10 anos de edição. Foi criado com o propósito de incentivar os empresários a terem uma vida mais saudável, né? A gente tem essa reclamação frequente dos empresários que tá tão focado ali no dia a dia da empresa e não consegue se alimentar bem, praticar atividade física. Então, eles criaram um programa de 7 semanas para a gente fazer atividade física diariamente e conseguir fazer ali uma competição dentro disso, né? A gente pontua cada atividade física realizada. Então, além de a gente conseguir criar esses hábitos saudáveis, também colocar a vida um pouquinho mais nos eixos, a gente também consegue uma integração muito legal, né? A gente tem atividades em conjunto, e isso acaba criando uma sinergia entre todo mundo para também ter essa vida mais saudável. E isso acontece no Brasil todo, tem várias regiões e várias cidades. Começou em Maringá e depois ele foi assimilado, né, pelo estado com o nome de GeoGeps. Então, hoje, no estado do Paraná, acho que quase todas as cidades participam desse movimento estadual. E no Brasil todo já existem outros conselhos participando. Mas começou em Maringá. Começou em Maringá. E é muito legal assim, ver como as coisas se desenvolvem, né? Porque lá no início, quando começou, eram 2 amigos que falaram assim, vamos ver quem consegue perder peso mais rápido. E fizeram uma competição e tinha que postar a foto no Instagram falando o dia que estava fazendo a atividade. E daí, isso daí foi evoluindo. A gente teve até um pouco antes ali da pandemia, 2019, se eu não me engano, a gente teve premiações do estado que era uma viagem para a Europa. Eram coisas realmente que foi criando um tamanho gigantesco. Assim, foi muito fazer atividade começa. Metas e objetivos alcançados e viagem para a Europa. E tem um ranking das cidades. Como é que Maringá está nesse ranking? Maringá sempre está brigando ali pelas cabeças, né? Sim, a gente sempre tenta... A gente fala que a gente tem um pessoal muito empenhado no Copegem. A gente teve já pessoas que já se aposentaram do Copegem. Sim, que participaram em todas as edições. A gente brincava, né, que tinha um pessoal que engordava durante 10 meses do ano para perder esse peso durante 2 meses no Copegin, porque gostava muito e é a motivação que a gente precisa, né, para criar esses novos hábitos. Então foi um dos projetos que começou de uma maneira até despretensiosa, só entre nós, e que hoje tem uma visibilidade nacional. A gente tem algumas histórias curiosas, né? Por exemplo, essa do Copegin, que o pessoal, quando era já uma competição já em todo o estado, né? Eles tinham que fazer atividades com mais pessoas diferentes. Era uma das pontuações de desempate. Se você fizesse atividade todos os dias, você ainda tinha outras coisas de desempate. Então, você fazia com o maior número de pessoas diferentes para você desempatar. Teve 2 pessoas que saíram daqui, de Maringá, e foram para Toledo jogar bets num domingo à tarde para fazer escondido dos demais, para eles poderem ganhar, para fazer atividade com mais pessoas. Então, assim, o negócio começou a tomar outras proporções. Né? Eu tenho um troféu do GeoGeps lá em casa. E olha que legal, que essa história de vou lá para outra cidade jogar bets, mas tudo vira conexão. Sim, com certeza. Você sempre traz um outro aprendizado. Léia, tô pensando em plantar. Eu também gostei dessa ideia. Empresário, adorei essa ideia. Tô achando que a gente vai roubar a ideia. Já vamos lá, com certeza. Mas eu queria saber, assim, desses projetos, o que vocês fazem pela nossa sociedade? Por exemplo, esse Copegin, a gente pode integrar outras pessoas? Como que funciona? Tem algum projeto que, além de beneficiar os 60, né, conselheiros, ou que projeto teria que beneficia, o que vocês levam para algumas empresas? Conta um pouquinho para a gente como funcionam esses projetos. O Copegin, especificamente, é para os conselheiros e esposas, né, mais restrito para a gente. A gente tem outros projetos que são voltados à sociedade. Eu queria dar destaque em um, e daí você complementa contando o seu preferido, porque para mim o principal deles é o Impacta. Ele surgiu, acho que há uns 5 anos atrás, e é um projeto que envolve um evento para falar sobre negócios de impacto para a sociedade, impacto social, econômico, ambiental. Então, é um projeto que hoje até tem um público jovem e até universitário bem forte,
para a gente mostrar para a sociedade o quanto é possível você ter um negócio de impacto que gere, né, um reflexo bom na sociedade e também que seja rentável. Né? Muita gente acha que para você ser sustentável você tem que ter uma ONG. Não, você pode ter muito impacto na sociedade ainda gerando muito lucro. Então, ano passado a gente teve cases muito grandes, né? E até nas outras edições a gente tem nomes cada vez maiores, né? Já passaram por lá empresas como a Natura, Klabin, Plaenge, muitas outras que mostram qual que é o impacto que eles geram para a sociedade. E como a gente faz esse evento aberto ao público, ele é sempre uma fonte de muita inspiração. A gente recebe os feedbacks e fala, nossa, eu pensei já em várias coisas que eu quero fazer na minha empresa para poder impactar o mundo. E a gente já teve participantes que abriram empresas depois com esse propósito sustentável de tão inspirados que saíram do evento. Então, dos projetos para a sociedade, esse é com certeza o meu preferido. Mas pelo jeito o Luiz tem outro. Eu acho que sim, eu acho que sim. Não, é que a gente sempre brinca, eu já tive o prazer de organizar 2 vezes o Feirão do Imposto, que é um projeto que o Copegem desenvolve em Maringá, mas na verdade ele é um projeto nacional, né? Ele vem da CONAGE, que é o nosso órgão nacional, e todas as cidades com o Conselho Jovem que participam desenvolvem esse projeto no Brasil inteiro, que é realmente para conscientizar a pessoa a respeito da carga tributária que nós temos. Então, daí, ali dentro do Feirão do Imposto, a gente faz diversas ações. Então, as mais famosas que nós fazemos é a venda do combustível sem imposto, a venda do chopp sem imposto, que dá 50% de desconto, a venda do sorvete sem imposto, que também tem uma carga tributária gigantesca. Então, assim, a gente calcula qual que é a carga tributária sobre aquele produto e faz uma venda, às vezes, em um dia, em uma semana, para conscientizar as pessoas do quanto de imposto que existe sobre aquele produto como um todo. Não que necessariamente o estabelecimento comercial paga aquele imposto, mas sobre aquele produto ele teve o sorvete, ele passou lá pela fábrica, ele chegou lá no comércio, o comércio vendeu para a pessoa, para o consumidor ali. Então, quanto de imposto que tem nessa cadeia inteira? Muitas vezes as pessoas não veem isso, não enxergam isso. Que não é algo da cultura do brasileiro, olhar para um produto ou para um valor, um preço, alguma coisa e pensar, nossa, aqui tem X imposto agregado. E não necessariamente, assim, a gente é contra o imposto, né? Mas acho que assim, a gente precisa saber o quanto a gente paga de imposto para que a gente possa cobrar para que isso seja revertido para a nossa sociedade. Como né? Então, todo esse valor está sendo investido, se está sendo, né? Sim. E assim, além das ações comerciais, a gente faz ação em colégio, a gente tem uma parceria muito grande com o pessoal da Receita Estadual, eles fazem uma peça teatral num colégio, mostrando, a gente fez esse ano, a gente fez em 2 colégios, se eu não me engano, e a gente teve aí mais de 500 crianças participando, vendo essa peça teatral, falando um pouquinho sobre a carga tributária. Então, assim, são diversas ações, tanto de venda, como de conscientização, como de... A gente vai realmente para a rua panfletar, entregar para o pessoal, mostrar o quanto de imposto que tem sobre os produtos. Então, é um projeto que envolve muito o Conselho, envolve o Brasil inteiro. Acho que é bem legal. E que não deixa de ser uma ferramenta de educação financeira. Com certeza. As pessoas precisam saber mesmo. E assim, como esses 2 projetos, aqui a gente falou 2, né? Mas assim, esse ano nós já tivemos também o projeto em parceria com o pessoal da Devimar, onde nós, com o núcleo de arquitetura lá da Assim também, nós nos juntamos, conscientizamos alguns postos de combustível. O pessoal da Devimar conseguiu uma campanha onde a cada litro de gasolina, 10 centavos, eram revertidos para a Devimar no sábado que foi feita a ação. Então, a gente teve pessoas do Copegem passando nos postos, conscientizando os frentistas para eles falarem um pouquinho. Então, assim, a gente tem ali realmente pessoas que trabalham dentro do conselho, que vão atrás. A Devimar é a Associação dos Deficientes Isso, Visuais. Dos Deficientes Visuais. Gente, eu tô babando em vocês. Não é? Do Copegem, tudo. Porque, olha, nós temos assunto aqui pro dia todo. A gente não para. Mas quem quiser saber mais muito interessante. Quem quiser acompanhar, como é que pode acompanhar o Copegem? Antes de mais nada, seguindo a gente nas redes sociais, né, @Copegem. A gente posta bastante coisa lá, o nosso marketing vem se desenvolvendo também ano a ano e agora eles trabalham muito para fazer com que as pessoas vejam mesmo tudo que a gente está fazendo e poderem participar desses projetos externos. Então, toda vez que a gente tiver um evento, vai estar sendo divulgado lá, a gente abre o processo seletivo e divulga lá. Então, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, pelo Instagram é a melhor forma. Acho que é a melhor forma, a gente mostra tudo lá, acho que é bem legal, a gente mostra um pouquinho de como é que é o nosso dia a dia, quem são os conselheiros, como é que são as nossas reuniões, a gente gosta de realmente deixar aberto o pessoal entender, para que eles tenham também vontade de participar, para que a gente possa impactar outros jovens empresários também. Muito bem. Que presentão, hein, Leia? Nossa, presente mesmo. Leia, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Presença. Natália, muito, muito, muito obrigada. Luiz Felipe, pelo tempo de vocês, pela generosidade e pela disposição de virem aqui contar um pouquinho
das suas histórias. Obrigado a vocês, gente. Vida longa ao Copegem e que depois de vocês venham aí milhares e milhares de jovens. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. E você que esteve conosco até aqui, eu peço que você continue nos acompanhando, porque temos muitos outros episódios que virão na sequência. E se você ainda não se inscreveu no canal, clique agora no sininho, se inscreva, mas também curta, compartilhe e comente, porque a gente adora saber o que você está pensando sobre o que nós estamos falando aqui. Até o próximo episódio.